Nesse domingo eu quero trazer um review de Bradesco. Eu fiz isso com o VEG no domingo passado, e aí é claro que tá aberta a temporada de resultados, então, do primeiro trimestre de 2020, e hoje a gente vai fazer o mesmo com o Bradesco. Não vai ser uma análise em si, mas sim trazer os principais pontos do resultado de Bradesco e também, claro, como o banco está sendo afetado aí por essa crise no coronavírus, o que ele teve que mudar dentro da empresa. Então tudo isso vai estar no vídeo de hoje, me acompanha até o final, já pega esse dedinho que ele não vai cair, eu garanto, e clica no like, clica no se inscrever, clica no sininho, que toda vez que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo. Então vamos lá, gente, diferente de VEG, que aí apresentou um resultado positivo, muitas pessoas aí se surpreenderam, outras falaram que, olha, era VEG sendo VEG, vocês escreveram isso nos comentários. Bradesco, ele entregou um resultado que surpreendeu negativamente muitas pessoas. Por quê? Entregou um lucro líquido de 3,8 bilhões de reais, e até aí tudo ok. Só que quando a gente faz um comparativo com o primeiro trimestre de 2019, teve uma queda de quase 40%, e isso é coisa pra caramba. Aí a gente vai fazer o que agora nesse momento? Analisar linha por linha, de carteira de crédito, de seguros, de serviços, para entender o que subiu e o que caiu, para tentar entender o impacto no banco. Pois bem, gente, quando a gente fala da carteira de crédito, que é aquele dinheiro que ela empresta e tudo mais, teve um crescimento de 17%. O guidance, que é aquelas previsões que eles fazem geralmente no início do ano, era de um crescimento de 9 a 13%. Um ponto bem importante sobre o guidance, que o próprio banco falou na teleconferência. Eles simplesmente não vão ficar tentando adivinhar o que vai acontecer até o final do ano, porque essa crise é muito incerta, é difícil você querer mensurar muitas coisas, então no fim das contas eles não vão mais trabalhar com guidance para o resto do ano. Então, ok, o que a gente vai fazer hoje é realmente comparar com o que eles tinham feito lá no início do ano e com o que eles realmente entregaram agora, entendendo que quando eles fazem essas projeções, gente, é no atual momento, né? Que o atual momento era lá no início do ano e não tinha nada do que a gente tá vivendo aqui. Então, tudo bem a gente entender essa disparidade, porque a gente tá vendo tudo que aconteceu, né? Então vamos lá, gente, seguindo. Quando a gente fala da parte de seguros, capitalização, previdências, essa foi uma parte que caiu bastante, mais de 23%. Para ser mais exata, 23,4%. E o guidance deles era um crescimento de 4 a 8%. E a gente entende que essa com certeza é uma linha que vai cair em vários bancos, principalmente pelo ponto que são produtos que você vende muito no tete a tete. Eu já trabalhei em banco, já contei para vocês, Caixa Econômica, Santander, e essa coisa de vender um produto é muito olhar no olho do cliente e falar, ó, compra isso, contrata isso, e com as agências fechadas ou as pessoas não indo para a agência, isso não tá acontecendo. Então, eventualmente, se eles vendem alguma coisa, deve ser porque o gerente tá lá chamando no WhatsApp ou ligando para os clientes falando, ó, me ajuda a bater meta, pelo amor de Deus, porque as pessoas não estão indo tanto assim pra agência. Isso falando de Bradesco, tá, gente? Porque quando a gente fala de Caixa Econômica, tem uma aqui perto de casa, e aí às vezes eu passo ali, tem uma fila gigantesca, até a esquina, assim, mas é natural, porque os benefícios que o governo tá distribuindo é pela Caixa Econômica, mas aqui a gente tá falando de Bradesco, tá? E aí, falando de serviços, que é cartão de crédito, que é também manutenção de conta, corretagem, custódia, taxa de administração de fundos, toda essa cesta de serviços teve um crescimento de 2,6%, só que ficou também um pouquinho abaixo do que eles estavam prevendo, que seria de 3 a 7%. Aí, beleza, a gente analisou toda essa carteira aí e a gente entendeu que, poxa, Bia, mas não tem nada que justifique muito essa queda de 40% no lucro, né? Tem, gente, eu vou mostrar para vocês, mas antes a gente só precisa fazer um parênteses para as despesas do banco, que ele conseguiu reduzir em 0,4% nesse trimestre que passou agora. Na verdade, nos últimos anos, a maioria dos bancos, né, desses bancos grandes, os bancões, eles vêm tentado diminuir as despesas, entendendo que muitas vezes as pessoas já estão deixando de ir um pouquinho mais na agência, que talvez eles tenham que ir um pouquinho mais para online, então eles estão tentando diminuir algumas despesas, o Bradesco tem feito isso. É pouquinho? É, mas ainda é alguma coisa. Agora, gente, vamos falar do que realmente impactou o resultado do Bradesco, que é o que a gente chama de PDD. Pois é, eu já expliquei aqui no canal o que é PDD, que é a provisão de devedores duvidosos. E isso aí é o que o banco estima que talvez poderá levar de calote, ou que as pessoas simplesmente não irão pagar agora, ou vão tentar negociar, enfim. E aí eu quero fazer aqui uma ordem cronológica para vocês entenderem o resultado do banco com base nesse PDD, tá? Por quê? Lá no primeiro trimestre de 2019, esse PDD era de 3,6 bilhões
E aí, o que eles tinham feito? Uma previsão para que nesse primeiro trimestre de 2020 esse PDD caísse em relação ao primeiro trimestre de 2019 e ficasse em 2,3 bilhões de reais. Só que claro que aconteceu tudo o que aconteceu, essa crise aí tá fazendo muitas pessoas e empresas passarem por dificuldades e então esse PDD ele aumentou em mais de 86%. Gente, isso é coisa pra caramba, é como se o PDD quase tivesse dobrado de um trimestre para outro, né? Então, é claro que é isso que tá afetando o resultado do banco, porque eles estão estimando que vai ter muita inadimplência. É claro que a gente não sabe se efetivamente vai se realizar isso daqui. Se nem tudo isso acabar ficando inadimplente, se talvez esse PDD for menor no realizável, provavelmente lá na frente, nos próximos resultados, a gente vai ver um resultado melhor para Bradesco, com uma folga um pouquinho menor. O que rola também, gente, que o pessoal tá falando dos bancos, é que nesse momento nenhum banco tá querendo exibir exímios resultados. Por quê? E aqui eu já quero colocar na tela essa PL aqui, a PL 911. Por quê, gente? Ela tá querendo mudar a tributação de CSLL para os bancos. Ela quer aumentar de 20% para 50%. E essa seria uma PL que eles estariam utilizando para tentar angariar mais recursos através dos impostos dos bancos para tentar, né, salvar aí a nossa economia. Enfim, toda essa questão de coronavírus não tem muito o que fazer. Eles estão rebolando aí para ver de onde vão tirar dinheiro. Então eles queriam talvez alterar essa CSLL dos bancos. Agora vamos falar sobre como realmente o banco está sendo afetado por conta dessa crise. Porque algumas coisas eu já falei, né? Por conta de alguns resultados e tal. Mas vamos lá. Os bancos inicialmente eles acabaram fechando. Aí depois o pessoal pediu para reabrir porque era serviço essencial. E aí quando eles voltaram, pelo menos no Bradesco, eles não voltaram com todos os funcionários. Eles voltaram com 50% da capacidade dos funcionários das agências, né? Do quadro de funcionários. Quando a gente fala de escritórios, parte administrativa do banco, a maioria tá fazendo home office. Aqui, esse 50% a gente tá falando só das agências, tá? Outros aspectos que aconteceram, rolagem de dívida. Então, muitas pessoas que tinham empréstimos, pessoas e empresas que tinham empréstimos para pagar algum financiamento, eles poderiam estender esse pagamento por 60 dias, para os próximos 60 dias. Então, é isso que eles chamam de rolagem de dívida para tentar dar um fôlego, né, para as pessoas e para as empresas. Falando em fôlego, algumas linhas de crédito também foram criadas para tentar ajudar nesse momento. Então, por exemplo, empresas que têm folha de pagamento no Bradesco, elas podem contratar um financiamento com uma taxa de juros de 3,75% ao ano, que é muito próximo à nossa Selic, para começar a pagar a primeira parcela só daqui 6 meses e para pagar em 30 meses, na verdade, né? E tudo isso para financiar a folha de pagamento da empresa. É claro que tem outras linhas de crédito para pequenas empresas, também para a própria pessoa física, mas é basicamente isso que o banco teve que se reajustar no meio dessa crise. Beleza, gente, falamos então sobre os números, sobre o que o banco está fazendo no meio dessa crise. Vamos falar de como ficaram aqueles múltiplos que a gente costuma falar no domingo, só para a gente entender a situação, olhando, né, pelo menos esses númerozinhos aí da análise fundamentalista. Pois bem, eu quero começar falando do índice de Basileia, que ele mede aí a solvência dos bancos, né, como a gente entende o quão endividado ou alavancado um banco está. O índice de Basileia do Bradesco tá em 13,9. E beleza, talvez esse número não te diga muita coisa, mas só para vocês entenderem, o índice de Basileia geral, aceito, né, em vários países, é no mínimo de 8. Aqui no Brasil já foi acima de 11, já foi acima de 9,25, mas então olhando para todos esses números, o índice de Basileia então ele está acima do mínimo esperado pelo Banco Central em 13,9. O que acontece é que lá no primeiro trimestre de 2019 esse índice de Basileia estava bem mais alto, tá? Tava em 18,1%. Mas ok, gente, é natural a gente ver isso neste momento de crise. Agora vamos falar sobre aqueles indicadores. Quando a gente fala do PL, ele está em 8,1%.
4 vezes, ou seja, em mais ou menos uns 8 anos você teria o retorno dos seus investimentos em Bradesco. Não quer dizer que vai demorar tudo isso, porque a gente não sabe quando o mercado pode voltar a subir, se essas ações elas vão subir como um foguete, se vão subir de escadinha ou se até mesmo vão subir, né? E o ROI, gente, foi um dos indicadores que eles aí até destacaram na apresentação deles na teleconferência, porque teve um impacto relativamente grande, tá? Antes estava em 21,2% e acabou caindo aí para 11,7%. Não é ruim, né, gente? Mas a gente entende que teve uma queda. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os dividendos, porque Bradesco, assim como o Itaú, por exemplo, são bancos que pagam todos os meses os dividendos. Só que a gente sabe que este ano os bancos eles não vão poder distribuir mais do que o estatuto diz. Então, se o Bradesco diz que o estatuto, né, lá no estatuto, que o payout dele vai ser de 30%, então neste ano de 2020 ele vai distribuir apenas 30% do seu lucro. E é claro que quando a gente olha esse payout médio dos últimos anos, ele era acima disso, era acima de 48%, isso considerando a média dos últimos 5 anos que eu fui buscar, tá? Então é claro que esses dividendos podem sim ter um impacto neste ano de 2020. Agora, como que fica esse dividend yield, né, gente? Bom, considerando o pagamento dos últimos 12 meses com a cotação atual, esse dividend yield fica em 9,87%. Só que o dividend yield médio dos últimos 5 anos é de 4,64%. E aí, gente, eu acho que esses eram os principais dados que eu queria trazer para vocês, mas se você acha que tem algum outro ponto relevante que acabou ficando de fora, se você é acionista, acompanhou de perto a teleconferência, escreva aqui nos comentários que eu quero saber e que com certeza você contribui com mais informações para quem tá assistindo e lendo os comentários. E aí, gente, eu acho que era isso mesmo então, tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo de terça-feira, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não deixou seu like, faça isso agora que me ajuda bastante, beleza? Um bom domingo para todo mundo!